Leitura do livro de Lucas, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Lucas, capítulo 9. Então, ele, chamando os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. E ele enviou-os para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. E ele disse-lhes: Nada leveis convosco para a vossa jornada, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrares, nela permanecei e dali partireis. E onde quer que vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi a poeira de vossos pés como testemunho contra eles. E eles, partindo, foram pelas aldeias pregando o evangelho e curando em todos os lugares. Ora, o tetrarca Herodes ouviu tudo o que estava sendo feito por ele e ficou perplexo, porque alguns diziam que João ressuscitara dentre os mortos, e alguns que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João decapitei, mas quem é este do qual eu ouço dizer tais coisas? E ele desejava vê-lo. E quando os apóstolos retornaram, contaram-lhe tudo o que eles haviam feito, e tomando-os, retirou-se à parte para um lugar deserto pertencente a uma cidade chamada Betsaida. E as pessoas, sabendo isto, seguiram-no. E ele as recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e curava os que necessitavam de cura. E quando o dia começou a declinar, vindo os 12, disseram-lhe: Despede a multidão para que, indo às aldeias e nas regiões ao redor, se hospedem e consigam mantimentos, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, exceto se nós formos comprar comida para todo este povo. Porque eles eram cerca de 5.000 homens. E ele disse aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50. E assim eles fizeram, fazendo-os assentar a todos. E então ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os colocarem diante da multidão. E todos comeram e se fartaram, e foram tomados 12 cestos dos pedaços que sobraram. E aconteceu que, enquanto ele orava a sós, estavam com ele os discípulos, e ele lhes perguntou, dizendo: Quem dizem as pessoas que eu sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista, mas alguns dizem Elias, e outros dizem que um dos antigos profetas está ressuscitado novamente. E disse-lhes: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E advertindo-os com rigor, ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem estas coisas, dizendo: O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ser morto e ser ressuscitado ao 3º dia. E dizia a todos eles: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esta salvá-la-á. Pois que vantagem tem ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele se perde ou se destrói a si mesmo? Porquanto qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando ele vier em sua própria glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Mas em verdade eu vos digo, alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois destes dizeres, ele tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago,
e subiu ao monte a orar. E enquanto ele orava, foi alterada a aparência da sua face, e a sua veste estava branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Mas Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando eles acordaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, não sabendo o que dizia. E enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu, e eles se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando a voz passou, Jesus foi achado só. E eles guardaram silêncio, e naqueles dias não contaram a nenhum homem daquelas coisas que tinham visto. E aconteceu que no dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro dele uma grande multidão. E eis que um homem da multidão gritou, dizendo: Mestre, eu te suplico que olhes para o meu filho, porque ele é meu único filho. Eis que um espírito o toma, e ele de repente grita. E ele toma-o até ele espumar novamente, e com dificuldade o abandona, ferindo-o. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo e vos suportarei? Trazei-me aqui o teu filho. E quando ele se aproximava, o demônio o derrubou e o agitou. E Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou novamente ao seu pai. E todos se maravilharam da grandeza do poder de Deus. Mas enquanto todos maravilhavam-se de todas as coisas que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Deixai estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam esta palavra, e foi-lhes encoberto, para que não o percebessem. E eles temiam interrogá-lo a esse respeito. Então suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. E Jesus, percebendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a ao seu lado e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse será o maior. E respondendo, João disse: Mestre, nós vimos alguém expulsando demônios em teu nome e proibimos-lo porque ele não segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proíbas, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, tendo chegado o tempo para sua ascensão, ele fixou sua face para ir a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. E eles foram e entraram em uma aldeia dos samaritanos para lhes fazer os preparativos. E eles não o receberam porque o seu rosto estava voltado para Jerusalém. E quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, eles disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para os consumir, assim como fez Elias? Mas ele, voltando-se, repreendeu-os e disse: Não sabeis que tipo de espírito sois vós, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E eles foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse a outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe disse:
Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 10. Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70, e os enviou de 2 em 2 adiante de si, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Portanto, lhes dizia: A colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ide pelo caminho. Eis que eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não carregueis bolsa, nem alforge, nem calçados, e não saudeis a nenhum homem pelo caminho. E em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: Paz seja esta casa. E se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela retornará para vós. E permanecei na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que lhes derem, porque digno é o trabalhador de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes, e eles vos receberem, comei das coisas que eles colocarem diante de vós, e curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e eles não vos receberem, saiam pelas suas ruas e dizei: Até a muita poeira da vossa cidade que grudou em nós, sacudimos contra vós. Contudo, sabei disto, que o reino de Deus é chegado a vós. Mas eu vos digo que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as poderosas obras que em vós foram feitas, há muito teriam se arrependido, assentados em pano de saco e cinzas. Mas haverá mais tolerância para Tiro e Sidom no dia do julgamento do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até ao céu, serás derrubada até ao inferno. Quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos despreza, despreza a mim. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. E os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. E ele disse-lhes: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, vos fará dano. Mas não vos alegreis por isto, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquela hora, Jesus alegrou-se no espírito e disse: Eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos bebês. Sim, Pai, porque assim pareceu bom à tua vista. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem sabe quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E ele, retornando aos seus discípulos, disse-lhes em particular: Abençoados são os olhos que veem as coisas que vós vedes, porque eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver as coisas que vós vedes e não as viram, e ouvir as coisas que ouvis e não as ouviram. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei, como leis? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças,
e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando em viagem, veio até ele e, vendo-o, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele e tudo o que mais gastares, na minha volta eu te pagarei. Ora, qual desses 3 te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: O que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e faze tudo do mesmo modo. Ora, aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Lucas, capítulo 11. E aconteceu que ele estava orando em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus 12 discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. E ele disse-lhes: Qual de vós terá um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou a mim de viagem, e eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele de dentro lhe responder e disser: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, eu não posso levantar-me para te dar. Eu digo-vos que ainda que ele não se levante para lhes dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abrirá. Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E ele estava expulsando um demônio, o qual era mudo,
E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e as multidões se maravilharam. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, o chefe dos demônios. E outros, tentando-o, buscavam dele um sinal do céu. Mas ele, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como ficará de pé o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Quando o forte homem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em paz. Mas, sobrevindo outro mais forte do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que ele confiava e divide os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos buscando repouso. E não o achando, ele diz: eu tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E eles, entrando, habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, enquanto ele falava essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: abençoado é o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaste. Mas ele disse: antes, abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E aglomerando-se as multidões, ele começou a dizer: esta é uma geração perversa. Eles pedem um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que um maior que Salomão está aqui. Os homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta nação e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que um maior do que Jonas está aqui. Nenhum homem, tendo acendido a candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo do alqueire, mas no castiçal, para que os que entram possam ver a luz. A luz do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, também todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se o teu olho for mau, também o teu corpo será cheio de trevas. Toma cuidado, portanto, para que a luz que está em ti não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo for cheio de luz, não tendo parte nas trevas, todo ele será cheio de luz, como quando a candeia te ilumina com a sua luz. E enquanto ele falava, um certo fariseu pediu-lhe que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. E quando o fariseu viu isso, admirou-se por ele não ter se lavado antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Tolos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Mas antes, dai a esmola das coisas que tiverdes, e eis que todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dizimais a hortelã e a arruda e todo tipo de hortaliça, mas desprezais o juízo e o amor de Deus. Estas deverias ter feito sem deixar as outras por fazer. Ai de vós, fariseus, por amais os assentos mais altos nas sinagogas e as saudações nos mercados. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois como as sepulturas que não aparecem e os homens que sobre elas andam e não o sabem. Então, respondendo um dos juristas, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, tu também nos afrontas.
E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos difíceis de suportar, e vós nem ainda com um dos vossos dedos tocai nesses fardos. Ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Assim testificais que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: Eu vos enviarei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que o sangue de todos os profetas derramados desde a fundação do mundo possa ser requerido desta geração, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Em verdade eu vos digo que isto será cobrado desta geração. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. E dizendo-lhe estas coisas, começaram os escribas e os fariseus a induzi-lo com veemência e a provocá-lo para que falasse acerca de muitas coisas, espreitando e procurando captar algo de sua boca para poder acusá-lo. Lucas capítulo 12. Enquanto isso, ajuntou-se uma multidão de inúmeras pessoas, de tal modo que pisoteavam umas às outras, e ele começou a dizer primeiro aos seus discípulos: Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque não há nada encoberto que não seja revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Porquanto tudo o que em trevas falastes será ouvido na luz, e o que nos quartos tiveste falado nos ouvidos será proclamado dos telhados. E eu vos digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por 2 ases, e nenhum deles fica esquecido diante de Deus? Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, porque valeis mais do que muitos pardais. Eu também vos digo, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando eles vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e poderosos, não cuideis de como ou o que respondereis, ou o que direis, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. E disse-lhe um da multidão: Mestre, fala ao meu irmão que ele divida comigo a herança. E ele lhe disse: Homem, quem me fez por juiz ou um divisor entre vós? E ele disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E ele falou-lhes uma parábola, dizendo: A terra de certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: O que eu farei, pois não tenho espaço para guardar os meus frutos? E ele disse: Eu farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: Tolo, esta noite te requisitarão tua alma, e de quem serão estas coisas que tu preparaste? Assim é para aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E ele disse aos seus discípulos: Por isso eu vos digo,
Não sejais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida é mais do que a comida, e o corpo é mais do que o vestuário. Considerai os corvos que não semeiam nem colhem, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais sois vós mais valiosos do que as aves. E qual de vós poderá, com os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, se não sois capazes de fazer as coisas mínimas, por que andais cuidadosos com o restante? Considerai os lírios, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam, e eu vos digo que Salomão em toda a sua glória não se vestiu como um deles. Então, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá a vós, ó pequena fé. E não busqueis o que comer ou o que beber, nem sejais de mente duvidosa. Porque todas essas coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai sabe que necessitais destas coisas. Mas antes, buscai o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequenino rebanho, porque é aprazível a vosso Pai dar-vos o reino. Vendeis o que tem e dai esmolas. Provei para vós bolsas que não envelheceram, tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega ladrão, nem a traça corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Estejam cingidos vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas, e sede vós semelhantes aos homens que esperam que o seu Senhor retorne das bodas, para que, quando ele vier e bater, eles possam abrir-lhe imediatamente. Abençoados são aqueles servos que, quando vier o Senhor, os ache vigiando. Em verdade eu vos digo que ele cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se ele vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, e assim os encontrar, abençoados são estes servos. Mas sabei isto, que se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele teria vigiado e não teria permitido que arrombasse a sua casa. Por isso estáis vós prontos também. Porque o Filho do Homem vem em uma hora que não penseis. Então Pedro lhe disse: Senhor, dizeis essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o seu senhor fará ao governante sobre os servos para lhes dar uma porção de alimento na estação devida? Abençoado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que ele o fará governante sobre tudo o que ele tem. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor atrasa em sua vinda, e começa a espancar os servos e servas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá em um dia quando ele não espera, e em uma hora quando ele não estiver ciente, e açoitá-lo-á severamente, e irá designar-lhe sua porção com os incrédulos. E o servo que sabia a vontade do seu senhor, e não se preparou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não sabia e fez coisas dignas de açoite, será castigado com poucos açoites. Porque a quem quer que muito for dado, muito será requerido dele. E para o homem que muito foi confiado, muito mais se exigirá dele. Eu vim para lançar fogo na terra, e o que eu quero se este já está aceso? Mas eu tenho um batismo para ser batizado, e como estou afligido até que venha a cumprir-se. Suponhas que eu vim dar paz à terra? Eu vos digo, não, mas antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. E ele também dizia à multidão:
Quando vedes subir uma nuvem do oeste, imediatamente dizeis: lá vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, podeis discernir a face da terra e do céu, mas como não discernis este tempo? Sim, e por que vós mesmos não julgam o que é certo? Porque quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para pôr em ordem o assunto com ele no caminho, para que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Eu te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Bendita é a palavra do Senhor. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano, conhecendo e aprendendo da palavra do Senhor. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Incentive-as a fazer a leitura bíblica e a conhecer esse Deus. Quem chegou aqui agora pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Você também pode nos seguir nas redes sociais e assim acompanhar o seu plano de leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.